Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será mais um vídeo da playlist Trivia. Eu tenho, eu espero que vocês estejam com saudades, porque já tem mais de uma semana que eu não gravo nada, né? E também não escrevi nada no Café nas Nuvens, né? Durante essa semana. Mas hoje eu publiquei o resumo da semana, né? Que eu até brinquei lá no texto do café, que se fosse honesto e literal deveria ser uma página em branco, porque como eu não escrevi nada. Mas aí eu fiz porque na verdade eu comecei dois textos que eu não consegui acabar. E aí eu fiz um resumo dos temas, dos dois temas, né? E aí convido vocês a irem lá no Café nas Nuvens, cafenasnuvens.com.br, para ler esse resumo da semana, se não me engano, 22/6/24, né? Onde eu exponho esses dois temas. Os dois temas são muito interessantes, né? Eu não sei se os textos ficarão à altura dos temas. É uma questão, né? Mas o importante eu acho que é dar publicidade aos temas, que outros os abordem com mais propriedade, quem sabe, né? E, e eu também estava morrendo de saudade de fazer um vídeo, sabe? Eu não fiz vídeo essa semana por cansaço físico mesmo, assim. Eu não vou entrar agora assim em detalhes, né? Não por nenhum tipo de reserva, enfim, questões de saúde, né? Andei meio cansado fisicamente, assim, não nada espiritual, nem nada, era cansado. O sono meio descompensado, dormindo não muito bem à noite, aí me dava sono durante o dia, enfim. Aí tive até o impulso de fazer um vídeo, também acho que eu também estava meio sem tema, né? Porque me deu o impulso de fazer um vídeo comentando essa última pesquisa que saiu, da Datafolha, né? Eu ouvi até uns comentários interessantes, mas eu achei que não tinham percebido talvez o principal, né? Mas aí eu sempre reluto, eu ainda estou muito relutante de falar de política aqui no canal. Eu acho que nós já estamos, digamos assim, intoxicados, até mais do que embriagados, intoxicados de política, né? Por conta dessa polarização extrema, porque eu acho que a polarização em si não é um problema. Basicamente, a política gira sempre em torno de dois, três partidos e a política sempre vai mobilizar as pessoas emocionalmente. Ela não vai ser nunca uma coisa fria, né? E, convenhamos, o brasileiro não é exatamente um povo frio, né? Então, mas eu acho que a gente chegou a uma polarização extrema, exagerada, né? E também não é só aqui, é no mundo inteiro. Então eu digo, cara, já tem tanta gente falando de política, melhor do que eu até, do que eu poderia vir a falar, não sei, né? Acredito que eu tenha muito a acrescentar a tanto que se fala por aí, né? Mas às vezes tem vontade de comentar alguma coisa ou outra. Claro que eu, justamente para evitar essa incandescência, eu usaria aqui publicamente uma linguagem muito mais, digamos, fria, distanciada e até mesmo educada do que privadamente eu uso, né, para falar desses temas. Mas mesmo assim isso não me motiva não. Não me sinto muito motivado, assim, pelo menos cair nesse varejo da política. Essa pesquisa me interessou por dois motivos. Primeiro, porque fui dar uma olhada nas margens de erro e fiquei meio impressionado, porque as margens de erro muito altas, né? Eu acho que uma pesquisa que tem uma margem de erro maior do que 2% já não me mobiliza muito, né? Essa tinha
E era engraçado, né? No segmento, digamos, mais pobre, até 2 salários mínimos, a margem de erro era 4 pontos. Para cima ou para baixo, como todo mundo sabe. E no segmento mais rico, que era com acho que mais de 10 salários, a margem de erro era de 10 pontos. Muita coisa. Aí eu ouvi uns comentários do Toledo lá da UOL, que é um cara que eu gosto muito, sabe? Acho que é um cara que tem uma pegada interessante, calma, me agrada, uma ironia fina e tal. E eu achei que as pessoas, achei que ele, talvez outros também, mas eu está levando muito a sério essa pesquisa, a despeito dessa margem de erro, e não achei que ninguém tenha capturado o que para mim pareceu mais relevante. É que os resultados da pesquisa não mudaram absolutamente nada em um ano. É o mesmo resultado de um ano atrás. E há toda uma trajetória de pesquisas, que sei lá, vamos dizer, de 3 em 3 meses, e não muda os resultados de nenhuma classe social. Nem o que a gente pode chamar de classe mais pobre, classe média, classe alta. Os resultados são rigorosamente os mesmos, né? E aí você vê nitidamente que os mais pobres estão com o Lula, enquanto que os mais ricos o desprezam. E é interessante que a classe média boa, talvez uma parte maior da classe média, esteja contra o Lula, e contra o PT, etc, etc, etc. E eu, sinceramente, não acho que a questão seja a corrupção. Sabe? Não acho que seja uma pegada moral das classes mais ricas, ou mesmo da classe média. Não vejo isso, não acho isso. Não tem nenhuma base para dizer isso. E nem tampouco, quer dizer, não acho que os mais pobres estejam com Lula por alguma espécie de cegueira. Eu acho simplesmente que a corrupção não tem esse peso todo que a gente finge dar para o brasileiro em geral. Eu acho que assim, a ideia de que não se faz política sem alguma corrupção já está incorporada ao nosso, talvez a gente possa chamar ao nosso ethos, ou talvez ao nosso pathos, não sei, sabe? O que seria mais adequado. Mas assim, eu acho que ao espírito da coisa. O que também não está muito distante da realidade, né? Porque quanto mais livre é um sistema, né, mais propenso a alguma corrupção ele está. Isso é uma equação que remonta aos gregos, né, acho eu. Então, acho que não é essa a questão. Eu acho que estamos mais, eu acho que os mais ricos, ou os que se pretendem mais ricos, ou os que querem se tornar mais ricos, o pessoal que está ali acima de 10 salários, que ou são os mais ricos ou servem aos mais ricos, né? Esse pessoal, eu acho que o brasileiro, essa faixa é muito preconceituosa, do modo geral. Quer dizer assim, o Brasil ainda é um país onde a riqueza é muito mal distribuída, isso é uma evidência. A evidência disso é a questão do saneamento básico, né? Quer dizer assim, mais de 50% das casas do Brasil não tem saneamento básico, né? Quer dizer assim, é uma expressão assim primária da nossa má distribuição, né? E aí, para justificar isso, a gente precisa desumanizar as vítimas, né? Isso é comum ao ser humano. E aí, do ponto de vista da classe média, né, eu acho que há uma questão mesmo de enxergar o Estado, que está associado ao PT, mais Estado está associado a mais PT, como
adversário no seu rumo ao empreendedorismo, ao crescimento, etc, etc, etc. Quer dizer assim, um, um, um obstáculo às nossas liberdades mais primárias, no sentido daquelas que, enfim, que confinam com a lei do mais forte, né? Quer dizer assim, eu posso tudo para crescer. Não é assim, mas há quem queira. E eu acho que isso coincide muito com uma certa vertente, não só do cristianismo evangélico, mas também de um certo cristianismo católico. Entende? O pessoal do sou conservador nos costumes e liberal na economia, o que, quando eu ouço falar isso, eu tenho verdadeiro... Nessas horas eu preciso tomar um chá quando eu ouço falar disso. E aí, em face desse quadro, eu acho que o pessoal mais pobre vê que o Lula, o PT e a equação mais PT, mais Estado, é o que pode sustentá-lo, remediá-lo, ainda mais depois da a pandemia foi um exemplo disso, quer dizer, assim, da necessidade de um Estado, né, de que dê suporte, sabe, a um povo que não tem nem poupança, quer dizer, praticamente, quer dizer, assim, esse pessoal que está com o Lula, uma boa parte, é da mão para a boca, sabe, é uma renda muito baixa e é uma instabilidade social muito grande, o cara pode perder o emprego a qualquer momento, o seguro-desemprego é muito curto, sabe? O cara não tem poupança, ele pode acabar na rua. Cara, a vida de um brasileiro pobre, não estou nem dizendo miserável, não estou dizendo pobre mesmo, é muito dura, é muito dura. A gente vê isso quando toma um ônibus ou um metrô que vá além daquelas estações a que estamos nós acostumados a frequentar, sabe? Ou quando, por exemplo, tomamos aqui pela Zona Sul, mas vemos o pessoal chegando lá das zonas mais desfavorecidas, todo mundo dormindo no metrô, cansado. O cara já chega cansado no trabalho, sabe? É estafante, são horas e horas de metrô, horas e horas para ir, horas e horas para voltar, e às vezes a casa... Enfim, não vou ficar falando disso, né? Mas, quer dizer assim, a gente sabe... Então, é evidente que depois da pandemia, inclusive, ficou claro para todo mundo que é preciso você ter, sim, essa equação. O Estado precisa ser mais presente. É o único recurso que existe. Eu mesmo, sabe? Eu bato agora sempre... Eu fui salvo pelo SUS. Eu fui salvo pelo SUS. Não fosse o SUS, eu teria morrido. Sabe? Porque eu não tenho um plano de saúde, né? Tive um infarto agudo do miocárdio e, graças a Deus, fui prontamente atendido pelas instâncias municipais, estaduais e federais. Sabe? Ah, mas não é assim? Bom, comigo, eu hoje sou um defensor fervoroso do SUS. Acho que precisa melhorar muito, sim, precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito, mas há um esforço grande das pessoas que estão lá no seu cotidiano para fazer aquilo funcionar. Então, hoje eu prezo o SUS, defendo e exalto, né? E aí isso fica, para mim, quer dizer assim, então o que acontece, o que aquela pesquisa está mostrando é que, de fato, há uma polarização que opõe, né? É como se não houvesse é como se a gente tivesse perdido o centro.
Eu, em política, digo, olha, o centro, para mim, ele não existe como uma ideologia política. O centro, para mim, é a disposição que os ideologicamente diferentes têm para conversar entre si. Então, eles convergem para o centro onde eles convergem, onde eles conversam. Conversam em torno de quê? De produzir políticas que contribuam para o bem comum. Né? Quer dizer, então, o cara mais à esquerda, o cara mais à direita, eles trazem e eles se dispõem a conversar. Isso é a política é de diálogo. Quer dizer, e a política reflete o quê? Quer dizer assim, eu acho que reflete o que eu tenho dito aqui, quer dizer, a minha visão do o ser é relação. Eu tenho batido nessa tecla, né, metafísica, nessa tecla ontológica. O ser é relação. Se o ser é relação, a política é diálogo. É assim que a política reflete o ser. Né? Então, esse é o diálogo. Para exercer esse diálogo, não é preciso que a gente pense igual. É preciso que a gente converse. É preciso que a gente convirja, é isso? Pô, palavra estranha. Mas, enfim, isso é que é necessário. Porque aquilo que toda ideologia, o nome já diz, ela trabalha com uma ideia ideal. Quer dizer, né, eu exagerei aqui, mas é com um conceito ideal de política, de bem comum. Agora, na prática, isso precisa convergir para o possível sem violência. Né? Para isso precisamos eliminar a ideia de revolução, tanto à esquerda quanto à direita. Porque nós vimos que também é possível, a gente tinha esquecido aparentemente de que é possível revoluções conservadoras, ou melhor dizendo, conservadoras não, reacionárias. Porque há revoluções revolucionárias e revoluções reacionárias. Há quem queira forçar um futuro que não existe, e você quer forçá-lo como se ele fosse para onde vai a história, naturalmente, entre aspas, o que é característico do marxismo do início do século, ou então você quer voltar para um passado tido como ideal, mas que também já não existe, não se aplica mais. Porque aquele presente só era possível naquele momento, que já passou. Ele não é mais possível, não há mais nada a se fazer com ele. Ele pode servir como uma referência para um diálogo aqui, no presente. Mas não com uma ideia pronta e acabada que se reinstaura, porque todos os nossos males são devidos a que esse passado foi esquecido ou enfim, reprimido, jogado fora. Não importa. Né? Nada disso é real. Quer dizer assim. Então, a política tem que ser isso, essa convergência para um centro onde a gente dialoga. E isso não está existindo. Quer dizer, de certo modo, bem ou mal, né? Hoje a gente tem de volta à política. O Lula é um ser dialogante, né? Quer dizer assim, ele cresceu negociando, né? Quer dizer, desde o tempo das greves. Mesmo uma figura como o notório Valdemar da Costa Neto também é um conversador, né? A gente pode, digamos, desconsiderá-lo em muitas outras questões. Mas o que eu quero dizer é que a gente está restabelecendo, de algum modo, a política que foi varrida no período de governança anterior, né? Um exemplo disso é essa última
tentativa de se passar essa PL, que foi um desastre. PL que ganhou o nome da PL do estuprador, não é à toa. É claro que, né, a política também se faz assim, né? Se pregando etiquetas que desmoralizem os nossos é, oponentes, né? Opositores. Né? Enfim. Mas você vê a inabilidade daquela PL. Né? Quem idealizou aquilo é uma pessoa nitidamente inábil. Né? Inábil politicamente. Né? A ponto de dizer que aquilo era uma retaliação, etc, etc. Meu Deus, quanta inabilidade. Né? E aí isso só conduz ao desastre. Né? E isso se reflete nessa pesquisa, onde a sociedade se refugia em extremos e não converge mais para o centro. Eu acho que há um esforço, tá? Mas aí ainda, sabe, é como se, digamos, é como se a gente tivesse andado para trás, né? Andado para trás. Quer dizer, assim, a gente precisa andar para frente, a gente precisa andar na direção de uma sociedade mais tolerante e mais igualitária no sentido de melhor, mais distributiva, sabe? Não há outra solução, não há outra. É uma obrigação moral. Para que a gente tem sociedade? Aí, já tem agora 22 minutos que eu estou falando, passamos por essa PL do aborto, né? Ou contra o aborto previsto em lei. Né? Eu até queria falar sobre o aborto. Eu tenho vontade de falar sobre, fazer um vídeo sobre o aborto, sobre a minha opinião sobre essas questões, sobre essa questão. Mas, às vezes, sabe, juro para vocês, na situação em que a gente se encontra, eu tenho até medo das reações. Não exatamente medo, mas é chato você, sabe, às vezes você recebe comentários que são. A minha vida inteira, quer dizer assim, olha que eu estou aqui na internet desde 99. Apareceu um comentário que eu não gosto, eu deleto, não quero nem saber. E se eu puder bloquear a pessoa, também bloqueio. Entende? Sabe? Eu não estou atrás de like, eu não estou atrás de seguidor, como disse, eu não sou novela, eu não sou pastor, quer dizer, eu não sou padre, eu não sou guru, então eu não preciso de seguidor. Eu preciso de pessoas que estão aqui, estão ouvindo, estão gostando, voltam, não voltam. Né? É claro que eu tenho um prazer enorme em saber que eu tenho hoje 60 inscritos. Espero que pelo menos uma parte desses venham aqui sempre me ouvir e tudo mais. Mas não é o objetivo da minha vida. Né? Mas mesmo assim, não é só isso, eu também tenho certo receio de ferir suscetibilidades, que assim, às vezes você fala, não é bem compreendido, a pessoa se sente ofendida, porque às vezes mistura religião. Agora a própria política virou uma espécie de religião também, quer dizer assim, puxa, eu não quero ofender ninguém, sabe? Não é meu objetivo ofender ninguém, nem, enfim. Bom, mas é isso, vamos ver, quem sabe, né, se eu resolvo começar a falar sobre certos temas, pelo menos, não da política em geral, da política no varejo, quer dizer, perdão, da política no varejo, como se diz assim, a política fulanizada, como se diz por aí, mas dessas questões mais gerais, é tentar mostrar alguns aspectos, sabe, que talvez contribuam, né, para a gente possa pensar melhor a respeito de certos temas. Quem sabe, não sei. Estou vendo que a luz altera, né?
Está se alterando muito essa luz aqui. Eu preciso cuidar disso, depois eu vou cuidar. É isso, já tem 25 minutos, é muita coisa, né? Que bom voltar, eu gosto muito de falar, sabe? Eu descobri que eu sou um cara muito tímido. Isso aqui é a melhor coisa para naturezas tímidas. Que você fala para um monte de gente, quer dizer, um monte, 60 pessoas, 30, 20, que sejam. Né? Mas ao mesmo tempo para ninguém, né? Você fala sozinho, eu estou aqui falando sozinho, estou eu, mas na expectativa de uma plateia que ao mesmo tempo não me intimida com a sua presença. Então isso aqui é o melhor exercício para os tímidos, viu? Eu me considero uma pessoa tímida. Sempre fui. Agora melhorei um pouco porque a velhice, sabe? Se você chega aos 66 anos e ainda não ligou o dane-se, para não dizer outra coisa, porra, você vai ligar quando? Não é? É isso. Boa noite e até, tomara que seja amanhã. Né?